Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Olá meus amigos, olá minhas amigas, estamos no ar com mais um Disruptcast na Rádio CBN e conosco está a Patrícia Cordeiro, que vai conversar com a gente acerca da LGPD aplicada às instituições de saúde. Boa tarde, Patrícia, tudo bem? Boa tarde, doutor, tudo certo? Então, mais um dia sem o nosso amigo Alexandre Barbosa, né, que está tirando uns dias de férias, mas no próximo Disrupt certamente estará aqui conosco. Patrícia, a LGPD é uma febre, virou uma febre, todo mundo faz LGPD, né? Viu-se o nome LGPD, para quem não sabe, é Lei Geral de Proteção de Dados, né? E hoje você acha qualquer um dizendo que aplica, que faz a LGPD, que sabe estruturar, né? Para nós aqui a gente entende como um programa de compliance de dados, né? Uma estrutura de compliance. A febre é boa e ruim, né? Mas também faz com que a gente possa desenvolver certas inovações dentro da área do direito, né? E atrelada a outras estruturas de conhecimento, por exemplo, a administração, a gestão, né? Conta um pouco para a gente, assim, também, o que te fez entrar nessa área e como você vem trabalhando nisso, né? E essa ideia aí de aplicação LGPD nas instituições de saúde. Sim, perfeito. Bom ponto isso, de fato. Todo lugar a gente vê, eu faço LGPD. Tanto o profissional falando que faz LGPD, quanto a empresa dizendo que está adequada, né? E a gente sempre costuma falar que a LGPD não é autodeclaração. Então, é necessário uma comprovação de que, de fato, existe essa situação, né? A minha formação, além de formada em Direito, advogada, eu sou formada em Jornalismo e Administração de Empresas. Então, acaba que a minha formação sempre teve o pé ali na questão empresarial. E aí, quando surgiu essa área, né, uma oportunidade ali de mercado, ela condizia com a minha formação profissional. E aí, comecei a trabalhar nessa área, fazer cursos e demais coisas para aprender como que aplicava isso na prática, né? Porque o desafio é na prática, né? Nos cursos é uma situação, é na prática. Exato. E hoje, quanto tempo tu vem trabalhando com LGPD e, enfim, assessorando nessa área? Eu trabalho na LGPD exclusivamente há 4 anos e é até uma questão interessante, porque quando eu fui trabalhar nessa área, quando a gente pensa em um profissional de grande experiência no civil, quantos anos ele tem? No criminal, quantos anos de mercado ele tem? E na LGPD, 4 anos é bastante coisa, porque é a lei de 2018, né? É claro, é a lei de 2018, mas na verdade, essa estrutura, né, que nós estamos vendo sobre a ideia de dados, né, isso é importante até o nosso ouvinte ter ciência. O dado sempre existiu, né? Nós sempre estivemos presentes com a ideia dos dados, né? E mais propriamente aquilo que nós chamamos de metadados, né, que são os dados que são jogados ao léu, né, são colocados aí dentro do mundo da vida e que ninguém nunca deu bola, né? Um exemplo clássico é quando você mandava cartas, né? A carta de papel, né? A carta é inviolável, né? O que está dentro da carta. Mas o dado da carta, né? Que é onde você coloca o seu nome, por exemplo, o remetente, porque você vai mandar o endereço. Esse dado é acessível a todos, né? E esse é só um exemplo, uma série de digamos assim, de troca de dados existe. O que ocorre hoje, né, salvo o melhor juízo, é que esses dados eles estão conectados a uma tecnologia que é capaz de aglutiná-los de forma muito forte, muito drástica, né? São bilhões de dados e esses dados são cruzados. Né? Então isso gera o grande potencial, seja econômico, né, por um lado, e também danoso por outro. E acho que daí que vem a LGPD, né? Essa Lei Geral de Proteção de Dados não é para proteger, face à tecnologia, né? Não é uma proteção de dados, né? O selo do rei, por exemplo. Sim. Ninguém protegia o selo do rei porque demoravam anos para sair de um lugar para o outro, mas nessa circunstância, né? Então, acho que a ideia do dado é mais ou menos essa.
E as leis, né? De onde é que vem a nossa LGPD, essa nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a lei brasileira? Ela tem inspiração na GDPR, né? Então, quando houve lá a adequação, o Brasil também sofreu pressão, né? Para poder fazer a sua adequação. E basicamente é assim: se você não está adequado, não negocio com você. Então, a gente também não pode, né, esquecer que ela foi elaborada em um contexto político, corporativo, sempre, né? A questão de fins lucrativos. Até o que você trouxe, a questão dos dados, é justamente isso. Hoje, eu arrisco dizer que qualquer grande empresa que abra mão de trabalhar com os dados vai fechar as portas, não tem como. As grandes empresas, elas precisam de dados. Empresas, por exemplo, de vendas, né, precisa de dados para vender. A maioria das empresas, é difícil você pensar, uma grande empresa tem um grande comercial, e esse grande comercial sobrevive de dados. Fora os dados agora das tecnologias, né, de IA e outras formas aí de processamento que são extremamente importantes. Então, quem detém dados, detém poder. E isso é bem importante, até para o empresário que estiver ouvindo, tomar cuidado com algumas propostas, né, que tem no mercado, assim, olha, eu tenho um banco de dados aqui, eu extraí de um local público, comum, né? vou No vender. direito a gente tem essa, vamos dizer assim, esse lado obscuro, né, de venda de dados, venda de informações, né, venda de tabelas de clientes, muito mais em ações de massa, né? Então isso sempre ocorreu, né? Obviamente, da onde que vinha dos órgãos públicos. Alguém conseguia recolher esses dados imensos, né, de pessoas e vender no mercado negro. Mas por que conseguiam? Né? Não conseguiam porque também os órgãos públicos têm o dever, né, tal qual a estrutura privada, de proteger os dados os quais eles recolhem, né? Eu acho que isso mudou um pouco eu posso dizer, o paradigma, né, desse dado. Né? Tu não acha isso? Porque às vezes, antigamente, o que acontecia, né, quem recolhia o dado era o dono do dado, né? Se tornava o dono do dado. Então a empresa, a instituição, enfim, em geral, se tornava o dono do dado. Hoje, ela é a guardiã do dado. Né? Então, esse receber dados de alguém te torna responsável pelos dados. E por isso, talvez, a LGPD seja tão importante. Sim, esse cruzamento de dados, ele é extremamente perigoso, porque, por exemplo, existem investigações em andamento de que há cruzamento de dados do medicamento que você compra na farmácia com o teu plano de saúde. E isso vai mudar quanto você vai pagar nesse plano de saúde. E é a questão de ser, de fato, obscuro. Não tem isso nos documentos da farmácia, não tem isso nos documentos do seu plano. Então, essa é a questão da LGPD. A gente sempre fala para o empresário que a LGPD, ela não veio exatamente para proibir, mas ela veio para colocar regras. E a regra de ouro da LGPD é, onde tem dados e não tem regras, está errado. Então, tem que escrever, mas eu faço certo, mas está escrito aonde? Então, mesmo que a pessoa opere de forma correta, ela precisa escrever. Claro, e é uma questão engraçada, essa questão da farmácia já deu o que falar, né? É uma questão engraçada porque, por exemplo, você vai na farmácia, a primeira coisa que o vendedor te pede é o quê? O CPF. O CPF está atrelado ao seu nome. Sim. E está atrelado, obviamente, ao medicamento que você está comprando. Né? Por que esse dado não vai ser vendido? Né? Ou roubado, ou disponibilizado, mal cuidado, né? Então, a gente, digamos assim, muito ingenuamente fornece o CPF, dá o seu CPF, vou te dar um desconto, mas na verdade, né, isso tem um mercado por trás muito mais robusto, né? Sim, exatamente. Até em golpes de dados, né, por exemplo, certamente alguém que está ouvindo conhece alguém que uma pessoa se passou por ela no WhatsApp e disse assim, oi mãe, você pode fazer uma transferência? A pessoa fala, meu Deus, fizeram um dossiê contra mim. Não é tão assim também, né? Mas é uma plataforma que a pessoa assina e ela vai ter dados, por exemplo, quem é sua mãe, qual é o telefone dela, seu pai. São alguns dados ali, a princípio, limitados, mas que ela já consegue fazer bastante coisa. Fundamentais, né? Fundamentais. Estou com a sua mãe aqui, ela é fulana. Nossa, teve uma situação bem triste até, recentemente, uma colega do ecossistema de Foz, faleceu a mãe dela e começaram a se passar por ela, assim, falando, precisa de dinheiro pro funeral. Olha o absurdo que a coisa chega. Então, qualquer informação com cruzamento de dados, a pessoa tenta se passar por você. E agora tá ficando um pouco mais difícil, né? Porque tem IA que vai simular a voz. Claro. E aí já não... A imagem? Então, assim, já não tá bastando uma chamada, IA né? simula a voz, simula a imagem, reorganiza falas de WhatsApp com a sua forma de se expressar, né? Não. Com o seu próprio login, né? Com o seu próprio telefone. Sim. Né? Esses dias eu estava falando com um amigo
E ele me escreveu, e daqui a pouco escreveu outras coisas, como se eu tivesse... Olha o que tu me escreveu. Eu disse, não fui eu que escrevi, cara. Ele disse, eu mudei, parecia que era tu que estava escrevendo, me deu um print, mas olha, como é que tu vai provar que não foi você que fez? Então, toda essa questão tem a ver também, né? Estamos falando assim um pouco do WhatsApp, da própria custódia de dados, né? Inclusive processual, né? Com certeza. Por exemplo, a gente recentemente estava analisando aquela plataforma chamada Celebrite Reader. Nossa, ela traz muitos dados, plataforma de Israel, mostra se o telefone foi acessado ou não, assim, ao mesmo tempo que é algo para se extrair dados, é uma arma para defesa, para mostrar também se o telefone foi acessado ou não. Os dados, eles estão cada vez mais em alta. Cada vez menos a gente vê que é confiável juntar um simples print, né? Precisa ter numa plataforma, uma custódia. E, inclusive, para garantir a proteção dessa prova, né? Para permitir uma contraprova também, inclusive, né? já falamos do Disrupt, né? A questão do blockchain, né? A necessidade de uma cadeia fechada que gere a boa-fé do documento, né? Querendo ou não. Nem os cartórios conseguem fazer isso mais. Né? O blockchain hoje é mais seguro, assim, né? Mais seguro do ponto de vista digital, né? Tecnológico, do que os cartórios sob esse ponto de vista. E legal que as empresas estão se adaptando a isso. Sexta e sábado você banca do Radar de Inovação em Cascavel. E aí são várias startups que estão participando e algumas têm projeto nesse sentido, de criar segurança digital. Porque como que vão ficar os bancos digitais agora? Como que a gente vai pensar a segurança da informação, garantir que aquela pessoa é ela em uma era de inteligência artificial, de modificações, de dados. E aí tem várias empresas trabalhando nesse sentido, né? Para criar uma construção mais robusta. Isso hoje é um oceano, né? As startups, as empresas que estão recebendo certos, inclusive investimento público, né? Para desenvolver sistemas de segurança de dados, etc. E talvez seja a área mais promissora aí nos próximos anos, sobre o prisma, assim, da inovação. Né? E é bem legal que a gente participou do Anjo Inovador, que foi um edital do Paraná, 250 mil por startup, e um dos critérios era estar adequado ao LGPD, ganhava ponto. Então, assim, isso está cada vez mais em alta, porque não existe você, daqui para frente, né, construir uma empresa de tecnologia e ignorar a segurança de dados, o compliance, LGPD, não existe isso, né? Na verdade, a própria LGPD é um compliance, né? É um compliance de dados. O que é o compliance? Na verdade, é uma estrutura de controles internos de análise de risco acerca de riscos que são inerentes à sua atividade. Hoje em dia, toda atividade recolhe dados. Então, toda atividade, obviamente, tem que ter um controle sobre esse recolhimento dos dados. Mas me fala um pouco desvirtuamos do tema aqui específico, né? Mas acho que está muito bacana a conversa. No que isso a relação das instituições de saúde? Porque eles não recolhem tantos dados como o vendedor, né? Mas os dados que eles recolhem talvez sejam mais profundos, agressivos, abundantes, não sei como eu diria, né? Sensíveis. Mas eu não queria usar o termo da lei. Né? Delicados, né? Delicados, São mais pessoais, mais íntimos, né? Como é que isso funciona? É que a área da saúde tem uma particularidade que, vamos pegar um DNA, quantas variações ele permite? Então, é um dado que ele pode ser multiplicado em muita coisa para fazer muitos testes, para criar outros dados. E tem a questão de que, assim, as pessoas até brincam, né? Mas por que eu não vou não dar meus dados ali na farmácia para ganhar um desconto? Não, meus dados já estão na internet mesmo, aí eu vou perder, você boba ali de perder o desconto. Só que o que acontece? Os dados de saúde, eles podem fazer muita coisa contra você. Por exemplo, tem um caso no Brasil que ficou famoso, teve uma prefeitura de uma determinada região, que se você colocasse o nome do colaborador no site da prefeitura, parecia que ele tinha HIV. Isso é terrível. Então, assim, são dados, por exemplo, de uma gravidez, de alguma doença, alguma coisa que a pessoa tenha, que ela não quer que aquilo seja revelado, e que se revelar vai ter um potencial dano. E nós temos exemplos aqui na região de pessoas em que um familiar estava internado e ligaram para essa pessoa e falaram, olha, precisa fazer uma cirurgia aqui e tal, fulano, seu parente está aqui e é de emergência. E aí pensa, você com uma pessoa da sua família ali, a pessoa fala, preciso da transferência agora. Você não tem muito tempo de pensar. Claro, então são dados que permitem uma série de crimes e danos, né? Danos muito maiores do que muitas vezes um nome e um CPF. E mais, de alguém que em geral está fragilizado. Porque fora os exames de rotina, quando a gente vai ao médico é porque a gente está doente. Então, assim, dentre os cidadãos que é necessário proteger, a questão da enfermidade também, né? São dados
dados diferentes, né? E tem os dois lados. Eu lembro de escutei uma conversa de um professor num congresso, que eu fui numa palestra, e ele disse, olha, minha sogra estava hospitalizada e minha esposa estava com ela, eu e minha filha fomos visitá-la, não conseguimos acesso, porque não dá, em nome da Lei Geral de Proteção de Dados, então falta. Então, o que eu quero dizer? Há necessidade também, além de saber gerir os dados, um treinamento específico para aqueles que, no dia a dia, deverão se relacionar com as informações, né, provenientes dos dados, né, e que algumas são de obrigatoriedade pública, né? Outras não. Como é que eu vou acessar o doente se você está dizendo que ele está protegido sob a Lei Geral de Proteção de Dados? Que a LGPD não veio... tem muitas instituições que estão usando o argumento da LGPD sem estarem adequadas à LGPD para negar direitos, e não é esse o raciocínio. Então, já aconteceu comigo, por exemplo, eu pedi um determinado dado do estacionamento para comprovar que eu não estava em determinado local de uma multa de trânsito, e aí a pessoa me respondeu assim, não, por LGPD eu não posso. Eu respondi, não, por LGPD não. Porque eu sou especialista. Não, é meu dado, como assim? Então, tá tendo isso e as pessoas, hoje, quem tá ouvindo, se digitar tanto no Reclame Aqui ou no próprio Twitter, o termo LGPD, você vai ver quantas reclamações existem de LGPD e o quanto tem instituições usando para negar direitos. E a LGPD não é para isso. E é cabível medida jurídica, né, para resolver. E como que eu faço, né? Tu falasse agora uma coisa muito importante, que é dizer, olha, você não pode usar a LGPD contra a LGPD, ou seja, você não pode dizer que está adequado sem estar adequado e fazendo disso digamos assim, uma tábua rasa sobre negar ou não negar certas informações pessoais, né? Como que se constrói uma adequação? Inclusive, sobremodo, para as instituições de saúde. Bom, a primeira fase de uma adequação LGPD, primeiro é o profissional entender como funciona aquela clínica, aquele hospital, assim, raio-x empresarial mesmo. Depois, a primeira fase que é legal abordar é colaborador. Por quê? Note que todo problema que vai dar relacionado a dados, em geral, foi causado por fator humano. E, em geral, é por falta de treinamento. Então, pegar a parte de colaboradores, fazer os documentos, os treinamentos. É legal gravar os treinamentos para que a pessoa possa assistir mais vezes, enfim, parte de clientes. Ou seja, o problema vem da governança sempre. Isso, sempre isso. Fazer toda a documentação ali de LGPD e especialmente falar para a pessoa, para quem está no atendimento, de que quando alguém fala assim, de acordo com a LGPD, a pessoa fala, LGPD, o que é isso? Complicado aí uma instituição falar que está adequada e ter esse tipo de posicionamento, né? E isso exige, claro, transparência e integridade. LGPD é sobre integridade. Então, é da alta gestão, né? Que vai ser transmitida ali para colaborador e também para os clientes, né? E vai colaborar com a confiança ali daquela empresa, né? E como é que faz, né? Porque numa estrutura mais ampla, que é uma estrutura de compliance, né? De programas de integridade propriamente ditos, a gente, né? Eu trabalho bastante com isso, a gente fala, olha, o compliance tem a ver primordialmente com análise de risco. E o risco está atrelado à atividade econômica, às determinações normativas, né? E à estrutura da governança, né? Então a gente faz uma análise sobre isso. Na LGPD também é assim? Como que é esse mapa? Como eu mapeio os riscos de dados? Bom, para mapear os riscos de dados, a gente tem que mapear a operação, né? O que a pessoa faz ali, enfim, quais são os serviços que são oferecidos. A gente costuma perguntar assim, quando chega um paciente, o que você faz? Eu faço isso, faço aquilo. Então, a gente desenha todo o mapa mental de onde esse dado circula, com quem ele passa, para a gente entender assim, se vazar dados, vai vazar da onde, como, quem pode acessar, você tem rastreabilidade disso, se alguém acessar o exame do fulano, o sistema mostra que essa pessoa acessou. Então, a gente busca construir toda essa cadeia, vamos dizer, quase a cadeia de custódia, né? Desenhar toda essa cadeia ali para poder entender como que essa informação circula e para entender onde estão os maiores riscos, né? E, por exemplo, tem dados que não há necessidade da recepção acessar,
Mas quando você chega no hospital, na clínica, todo mundo acessa tudo. Então, são alguns controles, alguns simples, outros mais complexos, porque são de práticas, né? E a gente costuma deixar sempre, tipo, uma auditoria no final. Entregou o setor, então vai ficar com um checklist para alguém cuidar, porque se você só colocar o documento ali e não acompanhar, aquilo vai se perder, né? E sempre costumo falar isso com os clientes, né? Neymar foi atendido na tua empresa, vai vazar dados e por onde? Pra gente tentar pensar por onde é a parte de maior risco, né? Mas acaba que maior risco pessoas e pessoas que não deveriam ter acesso àquele dado, ou que não tem ética, né? Que também pode acontecer, né? E tem também né, a estrutura dos hackers, né? Sim. Dos profissionais que Sim. vivem de aglutinar dados e vender dados. Sim. Né? Então tem que ter uma tecnologia da informação muito forte, né? Uma segurança da informação muito forte, para além do mero, como eu posso dizer assim, da mera culpa, né? Sim. Uhum. Eu não sabia que era assim, fiz errado, não tive treinamento. Tem a questão dolosa, no sentido, tem a questão de você ser responsável por querer retirar aquele dado dali e divulgar ou vendê-lo de uma forma mais, como dizer, mais intencional, né? agressiva, né? Sim, é necessário, por exemplo, a LGPD tanto é a parte jurídica, quanto também é a parte de TI, né? Tecnologia da informação, segurança cibernética. A gente vai ter até no Iguaçu Valley um ethical hacker, que ele vai vir falar o outro lado, assim, como se proteger, como que as redes estão abertas, o que as pessoas podem fazer. Isso é bem legal, né? Pensar, porque não adianta fazer todo o trabalho de documentos e palestra e conscientização, mas na prática os sistemas continuam frágeis, né? Na prática, os computadores desatualizados, rede aberta. Então, assim, coisas que são primárias, né? Que como você disse, né? Tá correto. Que tem que bloquear, né, o acesso. Não só colocar regras, mas assim, se a pessoa não precisa ter acesso, corta o acesso dela. A instituição tem que ter essa estrutura. Claro, né? E para além da análise de risco, né, tem outras etapas na implementação. Quais são elas? A gente tem, por exemplo, a elaboração dos documentos e aí o treinamento, né? O treinamento, a gente costuma fazer isso através de vídeos, aí depois monta todo o programa, monta a tabela de entregas, monta como que a pessoa faz o monitoramento disso e depois os documentos mais de ordem de fiscalização, que não é acesso do público, mas que a instituição tem que ter, né? E lembrando que sempre o treinamento, a gente aconselha que o hospital, clínica, enfim, a cada, no mínimo, assim, 6 meses, repita. A pessoa, então, ela assiste o vídeo, ela assina, que tem um canal dizendo assim, ó, tem eu lá falando assim, por favor, você tem dúvida? Manda para esse e-mail. É bom quando você manda dúvida. A gente gosta que você mande dúvida, para poder ajudar, né? A implementação de com vídeos e presencial, né? Mas dependendo da estrutura empresarial, muda muitos dos colaboradores, né? Realmente eles precisam ter um treinamento mais adequado. E outra questão importante, que talvez dentro da organicidade econômica seja algo, digamos assim, que, quero dizer, as empresas, as instituições, elas não se adequam tanto porque acham ainda que a LGPD não pegou, não tem certos controles desde o Poder Judiciário, mas também da Agência Nacional de Proteção de Dados, que é uma agência reguladora que hoje trata, né, do controle, exposição, controle, penalização acerca do vazamento de dados, né? Como que está isso? Tu tem estudado essa relação, né? Se isso está cada vez mais em voga ou realmente o judiciário e a agência, elas estão ainda incipientes, iniciando a estrutura? Perfeito. Tem bastante essa fala no mercado, né, de que a LGPD não pegou, tal, enfim. E aí, o que acontece? De fato, a nossa NPD, a Autoridade Nacional, ela está ainda se estruturando, né, não tem muitas ações por enquanto, mas se a gente for no Jus Brasil, digitar o termo LGPD, se a gente for no Reclame Aqui, no Procon e ver as reclamações sobre a LGPD, existem muitas. E aí, o que eu comento com o empresário é falar o seguinte, que como que tira uma reclamação do Reclame Aqui? Se você tiver errado, não tira. Então vai ficar lá. Então pensar que assim, é uma marca, e no digital, uma marca que não vai sair, que vai prejudicar a tua empresa. É o que a gente trabalha muito no complexo, a reputação. Isso. E para o profissional, uma grande oportunidade, porque assim,
mesmo para pessoas que iniciaram, entre aspas, há pouco tempo, há poucos anos na LGPD, você vai atender clientes que no mercado normal, nas outras áreas, não estaria para você atender, estaria para outros escritórios. Então, é uma oportunidade tanto para o profissional quanto para as empresas, porque hoje as empresas também estão buscando outras empresas adequadas. E aí, muitas vezes, uma empresa que tecnicamente pequena não ia negociar com uma empresa grande, está negociando. E é pensar assim, tá, tudo bem, LGPD pegou ou não, mas assim, um processo contra a tua empresa, uma reclamação no Jus Brasil, um Twitter faz diferença? Tipo, se isso se propagar, claro, então quebra um negócio, né? Incontrolável, né? E o Tribunal das Redes é instantâneo e independente da verdade, na verdade, né? Não tem uma verdade ali, tem uma narrativa, né? Tem uma narrativa, exato, perfeito. Então, estamos no fim do segundo Disrupt na CBN. Eu gostaria de agradecer muito a Patrícia Cordeiro por ter vindo nos presentear um pouco com a sua inteligência acerca da LGPD e das relações que se estabelecem dentro dessa estrutura de controle e análise de dados. Muito obrigado, Patrícia. E foi pouco tempo, né? A próxima vez viremos com mais tempo, falar um pouco mais sobre a LGPD, já que o nosso programa de mestrado também aqui da Univel tem essa relação direta com a LGPD. Sim, perfeito. Eu que agradeço. É um tema muito importante, um podcast muito importante para Cascavel região. Obrigado. Beleza. Até mais. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Copete.